Na nossa temática, iremos tratar do momento em que nós queremos fazer a obra de Deus e não temos mais condição. Vamos começar com um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 9, o versículo 44, quando disse Jesus: convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nós temos um texto bem claro, explícito, a respeito de produzir, a respeito de servir a Deus, embora também, no sentido ambíguo, pode ser aplicada à nossa vida cotidiana, à nossa vida rotineira, em que muitas vezes, no normal, à noite, nós não podemos trabalhar, não podemos executar certas tarefas, porque a noite é um momento de descanso, é um momento de paz, embora hoje, na nossa era contemporânea, exista muitas profissões à noite, mas normalmente à noite é horário de descanso. E quando a palavra de Deus faz menção, convém que eu faça a obra do meu Pai quando é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar, está fazendo uma referência da nossa vida, da nossa existência, em que no momento que nós nascemos já passamos a ser imagem e semelhança de Deus, já passamos mesmo no sentido inconsciente, passamos a ser adoradores, glorificadores de Deus, porque até o animal bruto, até o ser irracional, a Bíblia diz nos livros dos Salmos, que eles glorificam ao Senhor. Então, a criança na sua essência, na sua pureza, ela sabe que tem um Deus soberano. Mas quando partimos para a nossa fase mais produtiva de consciência, onde a Bíblia faz menção que nós devemos fazer a obra de Deus enquanto temos tempo, enquanto temos saúde, enquanto temos vigor. Porque se a gente olhar para a nossa vida secular, a vida rotineira, nós temos o tempo de trabalhar, nós temos o tempo de lazer, tempo para ir ao médico, à academia, para descansar, para estar ao lado da família. Nós conseguimos, mesmo em uma vida corriqueira, uma vida assoberbada de cobranças, quando nós queremos fazer alguma coisa, nós vamos até visitar os amigos. Todavia, a grande parte da humanidade não tem esse tempo para adorar a Deus, não tem esse tempo para servir a Deus. E quando se fala no Evangelho, isso acontece muito. Ontem eu presenciei isso no campo missionário e tenho visto diariamente, semanalmente acontecer quando nós fazemos a narrativa da palavra de Deus e as pessoas dizem: quando eu ficar mais velho, eu vou servir a Deus, eu vou me dedicar. Normalmente a velhice é um período em que chegam as doenças, é um período que não existe mais vigor, o cansaço chega, nós não temos ânimo nem de sair da cadeira. Eu trabalho com alguns velhinhos e sei que assim acontece, como todo mundo conhece uma pessoa idosa, não suporta nem sair da cadeira para o jardim da casa, que já é cansaço. Então, quando é que nós vamos fazer essa obra de Deus ou viver para Deus na velhice, onde não há mais tempo? Porque eu costumo dizer nas minhas pregações que Deus não é colecionador de coisas velhas. Deus não é museu. Museu é que quando fica velho bota lá na exposição e ganha-se dinheiro. Com isso não estou fazendo um desprezo, uma apologia contra a velhice de forma alguma. A terceira idade, como costumo dizer, a idade mais honrosa, né? A melhor idade que se tem autoridade e que se conhece bem os impasses da vida, sabe driblar os problemas, é uma idade maravilhosa. Mas é a palavra de Deus que diz: convém que eu faça a obra do meu Deus quando estou no começo, porque
A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Eu coloquei um grifo meu para você entender de que estou falando, de que estou me referindo. Então, o homem consegue conciliar tudo, menos o momento para Deus. E muitas vezes, até o final de semana, em vez de dedicar-se ao culto, dedicar-se a um momento, pelo menos 2 horas de adoração a Deus, passa o dia de farra, enchendo o caneco de cachaça, de droga, de prostituição, de adultério. E aí à noite não faz mais sentido. Aí vem com esse jargão que já não é mais aceitável, não é mais notório. Quando ficar velho, de forma alguma, Deus está te chamando agora, Deus está te despertando agora. É tanto que no livro de Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 1, traz a seguinte citação: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, chegam os anos em que não venha a não ter prazer, dizendo, nele não tenho mais contentamento. Está aqui o resumo, a súmula. Lembra do teu Criador, lembra de Deus nos dias da tua mocidade. Por quê? Porque na velhice não existe mais contentamento. Agora, quando a pessoa tem um percurso, uma trajetória dedicada ao Evangelho, dedicada a Deus, a palavra de Deus diz que até na velhice dá fruto. Logo mais veremos essa citação. E como estou mostrando, não é que Deus não tenha prazer na velhice de forma alguma. Diz a Bíblia aqui, deles não tem mais contentamento. Quem é a pessoa que cansou, não tem mais vigor para isso. Então, da primeira até a última idade, nós devemos estar dedicados a Deus. Porque essa questão de dizer, quando eu estiver mais velho, é esquivar-se de Deus. É que ele dá uma desculpa de cego, desculpa de aleijado, para não fazer, para não viver em função de Deus e da sua soberania. Veja o exemplo de uma pessoa que serve a Deus durante toda a sua vida. Mas talvez você diga, olha, eu nunca ouvi falar do Evangelho, a não ser agora depois da minha velhice. A Bíblia também tem resposta. Deus não leva em conta o tipo de ignorância antes que se arrependa. Então Deus não é INSS, Deus não é o IPAM de prefeitura, Instituto de Prefeitura, que precisa juntar dinheiro, precisa pagar caro, fora do controle, fora da legislação, né? São valores que não têm fundamento, não têm amparo constitucional para se aposentar. Não, Deus não é instituto de aposentadoria. Deus não quer saber se você tem 1 ano, 2, 10 ou 20. Mas quando Ele chama na mocidade, que tenha 20, 30, 40, 50 anos, é momento de despertar. Mas no livro de Salmos, capítulo 92, versículos 13 e 14, diz o seguinte: os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e vigorosos. Observe que agora chegou onde eu falei, existe uma trajetória. Os que são plantados na casa de Deus, dentro da comunidade evangélica, dentro do povo de Deus, florescerá nos átrios. O que é os átrios? Nos terrenos, nos pátios, nos jardins da casa de Deus. Você pode olhar aqui, o evangélico em si, um canta, um ora, outro contribui, outro faz missão. Cada crente, cada cristão salvo tem uma função no reino de Deus. Diz aqui, florescerão nos seus átrios. Aí o mais importante, na velhice ainda darão frutos e serão vigorosos. Se eu chegar em qualquer igreja evangélica da minha cidade, eu não quero ir para outra, quero vir para a minha, que seja a Assembleia de Deus, Batista, Congregacional, a Igreja Presbiteriana. Se eu chegar em qualquer igreja séria hoje à noite, a Congregação Cristã do Brasil, que o culto é à tarde,
Eu vou ver um ancião, vou ver um velho no culto, no presbiterato, no diaconato, ou da nave da igreja. Muitas vezes a família sai empurrando em cadeira de roda. Muitas vezes sai com uma bengalinha, tateando por ali até chegar no carro, até chegar em casa. Porque a Bíblia diz que ainda na velhice deram frutos vigorosos, viçosos. Mas dificilmente ou impossivelmente, eu digo com autoridade na palavra de Deus, eu vou encontrar um velhinho desse tipo que não seja evangélico, que nunca foi crente. Eu vou para o culto dos crentes hoje. Quando eu falo em velhice, eu vou lá para os 80, 85 anos. Dificilmente eu vou encontrar uma pessoa não crente. Entendeu por quê? Eu falei a princípio que as pessoas na velhice abrem a guarda e não querem servir a Deus. Por quê? Se não se viram na mocidade, na velhice não vai chegar lá. Então, observe que são... Por isso que o crente vive mais. Não bebe, não fuma, não dança para Satanás, vive glorificando. Então tem uma vida com abundância. Está aqui na Bíblia. Mas existe um pensamento secular, contradizendo tudo isso aí, que fazem contra a obra de Deus, diz, depois eu vou. Aí eu digo, quando o homem nasce, já tem idade suficiente de morrer. Pode ter um dia, um minuto. Qual a idade de morrer? Quando o homem nasce, não tem idade. Alguém pode morrer em qualquer fase da vida. É certo que a velhice é mais chamativa, mas quando se nasce, tem idade para morrer. Aí vem um pensamento que se tem anteriormente, que diz o seguinte: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O motivo pelo qual tem um hino evangélico que diz amanhã pode ser muito tarde. Ninguém pode garantir o amanhã. Muitas vezes não dá tempo. Faz como disse há poucos segundos, quando o homem nasce, tem idade para morrer. Por que tem idade? Por que você está repetindo isso, Robson? Vou dizer por quê, aqui na Epístola de Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece um pouco de tempo e depois dissipa. Quantas vezes a gente vai aqui para Campina Grande ou para outra cidade, especialmente no tempo de inverno, dá aquela neblina, fecha a pista, liga farol de neblina e tal, para passar aquele momento ali que está encapelado, não dá para ver nada. E daqui a poucos minutos, quando o sol coloca sua força, sua luz, some tudo. A Bíblia diz isso aqui: vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então Deus está falando a respeito de nós, seres humanos, o quanto somos frágeis, o quanto somos sensíveis e o quanto somos espirituais. Por que somos espirituais? Porque somos a imagem e semelhança de Deus, e quando a gente não nivela, quando a gente não se liga nesse padrão, quando a gente não tem sintonia com Deus, a Bíblia diz que tem sintonia com Satanás. Ou é de Deus ou é do diabo. Não existe meio termo, não existe aí um intercessor e intercessora no meio termo. É Deus e o diabo. Agora o problema é que somos arrogantes, queremos manipular Deus, queremos fazer da nossa maneira. Depois eu faço a obra, depois eu vou ser crente, e depois. Quantas pessoas já partiram dessa vida sem Deus, sem Jesus, sem paz, sem uma eternidade? Vamos ler mais um versículo para ver quem somos nós. Livro de Salmos, novamente, capítulo 103, versículos 15 e 16, que diz: quanto ao homem, os seus dias são como a erva, e com o tempo a hortaliça padece. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Uma verdade.
maduro como a hortaliça amanhece. Outros salmos falam sobre isso, com todo vigor, com todo vício. E a tardinha já está murcha. E a tardinha já se acaba. Então nós somos assim. Então você hoje está recebendo um convite para servir a Jesus Cristo em espírito e verdade, chamando você com a idade que está, não importa se 5, se bem que 5 anos é bem inocente, 10, 20, 30, 50, não importa a tua idade, 60. Mas para você que é mais jovem, segundo a palavra de Deus, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E para você que é mais idôneo, é maduro, é ancião, tem lugar no reino de Deus. Aí há pouco falava que somos especiais diante do Senhor. E terminando nossa pequena pregação no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Então vamos buscar a Deus enquanto se pode achar, enquanto é dia, invocar, enquanto é perto, enquanto está perto, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.